Minha esposa me traiu pensando em ter uma vida rica, mas não aconteceu exatamente como ela imaginava. Estive com a ex por 5 anos e casado por 2, e nesses 7 anos tudo para mim estava ótimo. Quando nos conhecemos, foi amor à primeira vista, eu a amava mais a cada ano. Meus amigos até brincavam comigo pela minha mudança no meu jeito quando estava com ela. Antes de conhecê-la, eu era geralmente um homem frio, calculista e muito duro. Meu caráter foi moldado pela minha experiência no exército e pelo caráter dos meus pais, e eu nunca fui tão vulnerável com ninguém além dela. Então, nesses 7 anos, tudo para mim foi perfeito. Eu tinha um emprego que me pagava muito bem, finalmente tinha algum dinheiro e estava extremamente apaixonado pela mulher dos meus sonhos. Agora, pensando bem, percebo que fui esperto o suficiente para criar um fundo onde coloquei todo o meu dinheiro e propriedades, dando ao meu melhor amigo e minha irmã a responsabilidade de administradores. Fiz isso porque meu melhor amigo se divorciou e precisou dividir todo o seu dinheiro e propriedades com a ex-mulher, quando ela nunca havia contribuído com um centavo. Então, eu fiz isso para me proteger de um divórcio possível, embora naquela época fosse impossível que acontecesse, e para situações de emergência, pois na época não estava financeiramente estável. Fiz pensando que precisava de uma fonte de segurança. O primeiro ano de casamento foi perfeito. Estávamos financeiramente bem graças ao meu emprego que pagava muito bem, morávamos em uma casa grande e agradável, estávamos aproveitando a vida, vivendo experiências incríveis, indo para lugares maravilhosos nas férias e conhecendo novas pessoas e amigos. Antes do casamento, concordamos em fazer um acordo pré-nupcial, onde a única condição era que se um de nós traísse, não teria direito à pensão alimentícia. No meu país, isso é legal. O curioso é que quando ela me propôs isso, fiquei um pouco chocado, porque nunca passou pela minha cabeça trair ela, nem que ela me trairia, então foi algo inesperado, mas aceitei. Infelizmente, o segundo ano não foi tão bom porque comecei a trabalhar duro na empresa para conseguir um grande cliente, então admito que estava usando todas as minhas energias para o trabalho, e expliquei isso a ela, mas ela estava bem com isso, porque meu trabalho era nossa única fonte de renda, já que ela não trabalhava e apenas era dona de casa. De qualquer forma, eu sabia que meu trabalho estava ficando mais difícil e eu estava sempre cansado depois, mas fiz o meu melhor para fazê-la feliz e satisfeita, apesar do período estressante, cerca de 6 meses. Na verdade, muitas vezes deixei de lado minha vida pessoal para priorizá-la em relação a mim mesmo, apenas para não fazê-la triste, se sentir sozinha e sem atenção. Minha rotina era acordar muito cedo de manhã, academia, preparar o café da manhã para ela, trabalhar, chegar em casa e preparar o jantar dela e depois passar um tempo com ela em vez de relaxar. Fiz isso por 6 meses, e depois que o cliente finalmente assinou conosco, reservei 2 meses de férias no lugar favorito dela, Paris, para relaxar e liberar a tensão. As férias foram muito boas, porque pensei que nos tornamos mais fortes e mais apaixonados um pelo outro, mas quando voltamos para casa, percebi que ela estava mudando. Ela ficou distante, fria e sempre olhando para o telefone em vez de falar comigo como antes. Tentei falar com ela sobre isso muitas vezes, mas a desculpa dela era problemas pessoais e estresse, então deixei para lá. Isso durou 6 meses. Um dia, eu estava em uma reunião muito importante, onde o grande chefe estava prestes a anunciar os aumentos, então estava nervoso porque finalmente meu trabalho árduo e dedicação estavam prestes a ser recompensados com um grande aumento. Na verdade, tive um aumento de 30% no meu salário por causa do contrato com o grande cliente, e depois da reunião, disse aos meus colegas de trabalho que tiraria alguns dias de férias para comemorar a boa notícia e todos concordaram. Então naquele dia, fui para casa cedo para dar a notícia à minha adorável esposa, mas quando estacionei o carro, ouvi vozes muito altas vindo da minha casa, mas pensei que tinha ouvido errado, porque minha esposa deveria estar fazendo compras com a amiga dela. Até que, enquanto me aproximava da porta, ouvi a voz dela, então peguei o meu telefone para gravar a cena. Quando entrei, o fim do mundo aconteceu. Peguei ela transando com um cara desconhecido e quando chamei pelo nome dela, o choque em seu rosto foi simplesmente inestimável. Depois que entrei e gravei cerca de 1 minuto, o cara escapuliu de nossa casa parcialmente nu e com suas roupas nas mãos, deixando minha esposa coberta com um travesseiro. Eu juro por Deus que eu queria destruir tudo, mas eu estava em choque e não disse nada. Fui para o meu quarto para fazer as malas e ela começou a me acusar de traição, dizendo que tudo isso não era real e que eu estava apenas sonhando. Pensando agora, o que ela estava dizendo era absurdo e sem sentido. Levei uns 30 minutos para fazer minhas malas e fui embora, e quando deixei aquela casa, tive uma sensação de alívio e que toda a minha raiva e tensão estavam indo embora.
Fiquei em um hotel por alguns dias enquanto meu telefone era bombardeado com chamadas e mensagens dela. Ignorei tudo e mudei de número. Depois de mais alguns dias, entrei em contato com um advogado e contei toda a situação para ele. E ele disse: "Você é muito esperto. Posso garantir que ela terá somente a metade do seu dinheiro, e nada mais de você." Então, depois de alguns meses sem contato, enviei os papéis do divórcio para ela. Durante esses meses de silêncio, ouvi dizer que ela arrumou um emprego, mas mal conseguia manter a casa. E quando recebeu meus papéis de divórcio, ela foi a uma reunião com o advogado dela e o meu, com um grande sorriso no rosto, e disse: "Fiz a coisa certa em te trair. Terei todo o seu dinheiro e não precisarei trabalhar pelo resto da minha vida." Eu e meu advogado sorrimos um para o outro, e ele colocou na mesa o acordo pré-nupcial, e ela imediatamente entendeu o seu erro. Ela teria apenas metade do meu dinheiro e nada mais. Então ela começou a chorar e implorar para que eu a perdoasse, que foi apenas um pequeno erro, que ela me ama e coisas desse tipo. Essa cena durou 20 minutos. Finalmente, ela assinou os papéis. Ela percebeu que o dinheiro que teria daria apenas para pagar 5 meses de aluguel da nossa casa e que estava em apuros. Enquanto eu saía do local, ela correu atrás de mim repetindo todas as coisas. Foi um erro, que me ama, que eu devo perdoá-la e todas essas bobagens. Chegando aos dias de hoje, conheci uma nova garota e estamos namorando há alguns meses. Estou feliz, tenho um trabalho que me paga bem e minha vida está feliz novamente. Pelo que ouvi, ela ficou na nossa antiga casa por alguns meses, até o dinheiro acabar e agora está morando em um pequeno apartamento perto do novo emprego. Claro que ela tentou entrar em contato comigo novamente, mas nunca respondi às mensagens e ligações dela porque não sinto nada por ela, apenas indiferença. Ainda agradeço ao meu melhor amigo pelo conselho sobre o fundo. E assim terminamos esse relato. O que achou desse vídeo? Deixe a sua opinião nos comentários e se inscreva para ser notificado de novos vídeos e deixe seu like para ajudar o canal a crescer. Até a próxima, pessoal!